podeis assentar nesse momento. Quero chamar as crianças aqui. Quem vai estar orando? Henrico, vem aqui orar. Dá medo do Henrico subir correndo ali, já o nosso orador já ficar na escada. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe as crianças, abençoe todo mundo que não veio. Em nome de Jesus, amém. Abençoa quem está aqui, quem não veio também. Amém? Estende suas mãos aqui para frente. Vamos estar orando pela pastora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos a vida dela como ela ministrou. Agora com essas canções nós declaramos que ela seja a boca do Teu Espírito Santo ministrar aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, você sabe, queria te compartilhar uma coisa com você, que eu fico aqui assim, ó. Eu prego ou canto mais? Eu prego ou canto mais? Gente, pregador, cantor é uma guerra, é um negócio. Mas antes de ir para a palavra, eu quero cantar. Quero cantar mais uma. E essa canção ela é muito especial, porque foi a canção da virada de chave, né? As mulheres que tiveram ontem aqui, eu compartilhei um pouco do meu testemunho de como foi o início do meu ministério. E depois você pode pegar o livro emprestado aí com a sua esposa, tá? O livro Não Chores Mais, ele conta bastante esse começo, esse início do meu ministério, né, que começou o ministério de louvor solo, vamos dizer assim, né, em 1998, porque eu canto desde criança, profissionalmente desde 1993. Nós tínhamos uma banda, assim que casamos, montamos uma banda, gravamos um LP. Tem gente que vai ter que pôr no Google o que é LP, depois você procura o que é LP. E viajamos vários lugares do Brasil com essa banda. Depois eu fiquei um tempo no Renascer Praise, né? Todos conhecem Renascer Praise, uma bênção. Gravei 6 discos com eles. E aí que eu comecei a viajar, Soraya Moraes, eu e o Marco, né? E fomos compondo músicos e tal, mas a base é a Soraya e o Moraes, né? Então, desde 1998, então é uma estrada, né? Uma estrada. Porque a gente sempre teve essa convicção de que o nosso chamado principal era realmente levar o evangelho através da música. E essa canção, ela foi do meu segundo disco, do meu segundo CD. E era o CD em que eu precisava realmente do selo do Senhor. Senhor, eu vim de uma empresa que faliu. O Senhor me chamou 100% para o ministério, para a música. Está dando certo. Estou aqui com o meu primeiro CD. Já tenho viajado quase todo o Brasil. E as vendas não são tão significativas, mas está dando para pagar as contas. Está dando para pagar as dívidas que ficaram da situação anterior que eu passei com a empresa que eu tinha. E eu falei, Senhor, agora eu preciso de um milagre. Então o Senhor precisa me confirmar nesse segundo CD, se é esse caminho que a gente continua, a gente volta a abrir empresa. Porque antes de chegar no meu propósito, eu tentei 3 vezes. E as 3 vezes eu fechei. Foi abrir e fechar, abrir e fechar. Tive restaurante, abri e fechei. Tive uma escola de música, abri, ela não fechou, ela existe até hoje, mas eu passei ela pro baterista que era da minha banda na época. Ela existe até hoje. Grandes cantores tiveram aula lá. Priscilinha Alcântara aprendeu todos os instrumentos lá com a gente. O filho do Fábio Júnior e o menino do NX0. Vários cantores jovens dessa geração estudaram lá com a gente. E aí a última foi a agência de viagens. E aí o Senhor nos deu a ousadia de
tentar conseguir a autorização dessa canção. Pode um milagre acontecer quando você acreditar. Quando nós fomos pedir autorização, essa música tinha ganhado o Oscar, tinha ganhado o Grammy, na voz da Whitney Houston e da Mariah Carey. Era tema do filme Príncipe do Egito, e em inglês. E aí eu fui pedir autorização para cantar ela em português. E o filme não tinha sido lançado no Brasil ainda. E a pessoa virou pro Marco e falou assim: só a maior TV do Brasil está querendo para novela, né? Só isso. O senhor quer tentar? Eu falei: eu quero. E aí nós mandamos para os Estados Unidos a letra, a canção, a minha voz, cantando a canção. E estávamos num jejum de 21 dias. E quando nós íamos terminar o jejum, chegou o fax. Depois você procura no Google, tá? Você que nasceu em 2000 por aí. Aí chegou o fax, assinado, o pastor sabe quem é, pelo Babyface. Só isso. Pelo Babyface e pelo Hans Zimmer, que tem trocentos mil Oscar de tema de filme, autorizando: você vai ser a voz em português para essa música, para a glória de Deus. E aí eu lancei o CD com essa música no ano 2000, e para a glória de Deus, foi o meu primeiro disco de ouro, depois platina, e estou aí até hoje, na estrada, pregando o evangelho através da música. Então o milagre acontece sim, você faz a sua parte, aí o que você não pode fazer, Deus faz. Amém? Então vamos cantar? Aleluia, glória a Deus. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Quem crê em milagre ainda? Eu creio em milagre. A minha vida é um milagre, minha família é um milagre. Aleluia. Eu sei que você é um milagre. A coragem te fará vencer.
glória, glória a Deus. Obrigado a banda, Deus abençoe. Vocês podem sentar um pouquinho. Queridos, quero que vocês abram aí a palavra de Deus em Êxodo. Capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Coloca lá o versículo 17 e o 18, por favor. Aleluia. Como eu compartilhei com vocês brevemente, nós não começamos o nosso propósito com um investimento de milhões de dólares, com uma grande gravadora. Poderia ter sido assim, mas no meu caso não foi assim. Nem sempre é assim. Sempre antes de viver a promessa, geralmente tem um deserto. E ninguém quer ir para o deserto. Ninguém pede para Deus: Deus, me dá um deserto, por favor, Senhor. Ninguém. Mas muitas vezes Deus permite o deserto para que a gente possa viver o que realmente Ele tem para cada um de nós, planejado, prometido, porque os pensamentos do Senhor são sempre mais altos do que os nossos pensamentos. Isso você pode ter certeza. Você pode planejar a tua vida, planejar a tua família, fazer um planejamento para a tua empresa, o melhor que você pode fazer aqui na terra, mas sempre a melhor resposta, a palavra certa, vai vir de Deus. O plano dele para você sempre vai ser melhor. E aí, eu gostaria que você lesse aqui comigo. A palavra de Deus diz assim. Só um minutinho, acho que falei o capítulo errado, né? Êxodo 13. Êxodo 13, tá certo? Tá aí? Não, eu que cliquei aqui errado no iPad. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus, eu estou lendo a NVI, tá? Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Tinha um caminho mais rápido. Pois Deus disse para si mesmo, para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Mas assim Deus o fez, o povo dar a volta, tem umas versões que falam exatamente, pelo caminho no deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Continua falando conosco, Senhor. Tua presença é gloriosa. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de te adorar, de te servir. E agora, Pai, que a sua palavra nos cure, nos transforme, nos liberte, que traga, Senhor, conhecimento, resposta, caminho, saída, porque a tua palavra é vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então olha só, tinha um caminho mais curto. Para mim tinha um caminho mais curto. Poxa, Deus poderia ter providenciado, né, uma fada madrinha chamada Sony, Warner, né, Universal, né, me descobri lá no meio da comunidade, lá onde eu morava, na minha igrejinha da comunidade que meu pai pastoreava, lá na Vila Facchini. Poxa vida, tinha um caminho mais curto, mas Deus permitiu o caminho pelo deserto. O povo hebreu a mesma coisa, tinha um caminho mais curto, mas Deus permitiu o caminho pelo deserto. Por quê? Em primeiro lugar, Deus conhece você melhor do que você mesmo. Fala para alguém que está do seu lado, fale assim: Deus conhece você melhor do que você mesmo.
Então, Ele sempre vai permitir certas coisas nas nossas vidas, não porque Ele quer nos castigar, não porque Ele é um Deus mau, não porque Ele quer se vingar, porque aquele dia você pecou, aquele dia você não deu dízimo, aquele dia você não ofertou, não ajudou o necessitado, então Ele quer te pagar de volta, né, a mesma moeda. Não, Ele vai permitir todas as coisas na sua vida com um propósito, porque Romanos está escrito: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem esse poder de transformar o caos ao seu favor. Deus tem esse poder de transformar o deserto na pior e depois na melhor experiência da tua vida. Quando eu penso no povo hebreu, eu penso num povo que não tinha testemunho, num povo que não tinha história para contar. Era um povo que acordava de manhã, era açoitado e era escravizado e tinha que trabalhar o dia inteiro, e aí comia porções regradas e certas, estabelecidas por Faraó, e eles viviam com medo, e eles viviam uma vida miserável. E chegava de noite, que história que eles iam contar para os seus filhos? A história dos outros, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Gênesis, de Adão e Eva, porque eles não tinham testemunho no final do dia, eles não tinham história, eles não tinham perspectiva de vida. Então, em segundo lugar, quero que você anote isso no teu coração, na tua mente. Deus muitas vezes permite situações difíceis para você viver o sobrenatural. O povo hebreu estava ali naquela vidinha terrível, mas um dia Deus levanta Moisés, levanta um homem que estava sendo procurado por assassinato. Meu Deus, olha que líder, olha que currículo. Matou um homem, fugiu, ficou escondido no deserto, não queria fazer nada, foi lá, né, cuidar de ovelhas, fugindo de tudo, fugindo do seu propósito, fugindo de tudo e de todos. E de repente Deus pega e levanta esse homem, esse improvável. E quando Deus levanta ele e dá as instruções para ele, ele ainda fala: Senhor, mas eu tenho até um problema para falar, Senhor, não sou eloquente nas palavras, meu Deus, levanta o outro. Mas foi esse que o Senhor levantou, e Deus levanta esse homem para libertar o povo. E aí Deus faz o povo ir para o caminho mais longo. Por quê? Em primeiro lugar, Deus conhecia melhor o coração deles do que eles mesmos. Deus imaginou, quando eles virem a força dos filisteus, as armas dos filisteus, mesmo eles estando armados, porque há um mito aí, né, que eles saíram com a roupa do corpo. Não, viu? Eles saíram do Egito armados, tá? O faraó deu muita coisa para eles, mas eles se enxergavam tão pequeno, uma mente tão escrava, anos de escravidão. Eles se enxergavam que eles não eram ninguém, nem com arma na mão. E Deus sabia que eles não iam lutar, eles iam voltar, porque o Egito estava mais perto. Eles iam voltar para a escravidão. E em segundo lugar, Deus queria usar aquela situação difícil para eles terem experiências sobrenaturais. Porque quando eles começaram a andar pelo deserto, eles começaram a enxergar e vivenciar verdadeiramente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Eles começaram a ver e a sentir. Ah, não tem comida, maná do céu, aleluia. Ah, tá calor, uma nuvem fresquinha para proteger eles do calor. Eu costumo até brincar, né, que foi Deus que inventou o ar-condicionado, né? Inverter frio e quente, porque tinha nuvem de dia, no sol de 50 graus, e tinha nuvem de fogo à noite para aquecer. Gente, olha que Deus detalhista. Então, não se preocupe
se Deus permitiu situações difíceis, Ele também vai prover todas as necessidades no meio dessa situação. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, porque eu também preciso dessa palavra. Deus vai prover o dinheiro, Deus vai prover a saúde, Deus vai prover até a saúde emocional para situações difíceis, decepções que você possa enfrentar. Deus vai prover todas as coisas. Não vai faltar o abraço, não vai faltar o ombro amigo, não vai faltar orações, não vai faltar quem vai pegar na tua mão e dizer: anda mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, não desista, anda mais uma milha, não desista, anda mais um dia, não desista. Canaã vai chegar. Deus vai fazer um caminho no meio desse deserto, porque Ele é Deus. Ele vai aplanar os caminhos, Ele vai fazer uma estrada para você passar no meio dessa tempestade, no meio desse caos. Esse caos vai gerar um testemunho. Repita assim comigo: o meu deserto vai se transformar no meu maior testemunho. E eu tomo posse disso, Senhor, em nome de Jesus. E aí eles começaram a vivenciar esses milagres, e de repente eles vão ter histórias para contar. E de repente eles estão ali passando pelo Rio Jordão, e eles tomam uma decisão: vamos colocar memoriais neste lugar. Você talvez já tenha lido essa palavra ou ouvido alguém pregar sobre isso. E eles literalmente falam assim: para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos se lembrem do Deus que nos livrou das mãos de Faraó, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que nos guiou pelo deserto até a nossa promessa. Aleluia! Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, porque eu demorei para aprender isso, mas eu aprendi. Quando uma situação difícil bater na sua porta, não se desespere. Apenas coloque na tua mente e fale também para o inferno ouvir: eu não vou desanimar, porque essa situação vai ser só mais um motivo para eu viver o sobrenatural. Essa situação só vai ser mais um motivo para eu viver mais um milagre na minha vida. Essa situação vai gerar testemunho, porque Deus vai fazer um caminho no meio desse deserto. Aleluia! Glória a Deus. Vira para alguém que está do seu lado e fale para ela: você vai gerar um grande testemunho em situações difíceis. Porque Deus, Ele não desperdiça nada. A palavra em Apocalipse, por exemplo, diz que até as nossas orações, as nossas petições, as nossas lágrimas em oração, elas são recolhidas em bandejas de prata. Olha que coisa linda. A tua oração não é jogada ao vento, ela não se perde, ela é recolhida. E na hora certa, na hora de Deus, não na hora que você merece. Porque, olha, se tem uma coisa, isso não é uma teologia, nada, mas tem uma coisa que eu entendo, desde que eu conheço o Evangelho e vivo o Evangelho, é que milagre, ele não acontece porque a gente merece. Ele acontece pela misericórdia de Deus, e ele acontece para a glória de Deus, para que outros possam ver o milagre na sua vida e crer em Deus. Porque nunca mereceremos nada. Tudo é pela graça e pela misericórdia dele. Então, saiba que na hora de Deus, você vai viver o teu milagre. Até lá, não se desespere. O Senhor vai prover todas as coisas. E no final, você vai ter uma linda história para contar. Antes, o povo hebreu,
eles contavam a história dos outros. E de repente, depois de tanto sofrimento, eles viraram os protagonistas. Eles viraram o personagem principal. Eles tinham testemunho, aleluia. E nós contamos o testemunho deles até hoje. E eu profetizo na tua vida: vão contar o seu testemunho. Vão contar o testemunho da sua família. Você vai gerar esperança para muitas pessoas ainda, em nome de Jesus. E vão olhar para você e dizer: só podia ser Deus na vida deles. Como já falaram para mim. Quando eu completei 18 anos, e aí eu pensei em todas as promessas que eu tinha recebido de Deus, todas as profecias que eu tinha recebido de Deus, e não tinham acontecido conforme eu imaginava que iriam acontecer. E eu pensei: meu Deus, o Senhor prometeu até disco de ouro. Eu não tenho dinheiro nem para gravar uma fita cassete, quanto mais um disco de ouro, né? Eu não entendia direito o que era disco de ouro na época. E aí eu falei: bom, então eu vou procurar um emprego e vou fazer uma faculdade, e uma faculdade que possa me ajudar no ministério. Então eu entrei em psicologia e eu queria ser aeromoça, porque eu amo viajar de avião. E fui influenciada pelo meu pai, né? Meu pai é aeroviário aposentado, então ele trabalhou na Varig muitos anos. E então eu tinha essa fascinação por avião. E aí eu fui fazer o processo seletivo, passei e comecei, né? Lá no processo todo. E aí nesse meio tempo, então já tinha planejado a minha vida. Nesse meio tempo conheci esse indivíduo aqui, né? Aí eu estava num congresso de jovens e ele estava lá tocando, e eu ia tocar, e o meu teclado era um Yamaha a pilha, bem ruim. Imagina um teclado a pilha, gente, horrível. E aí ele estava com o Holland, é uma marca boa de teclado, tá? Para quem não conhece. E eu pensei: eu vou dar uma paz do Senhor para aquele irmão lá, e vou ver se ele me empresta o teclado dele. E eu ia tocar com um coral de crianças que eu tinha ensaiado, um coral regional, e depois eu ia tocar também com a banda da minha igreja para concorrer num festival de música que eles tinham organizado lá. Eu tinha escrito uma música, né? Uma música inédita. E aí fui lá: paz do Senhor, irmão. Bem, eu até achei que ele era casado. Eu, sinceramente, não tinha intenção nenhuma. Você pode emprestar o seu teclado, tal? Tudo bem. Aí ele emprestou também. Ele disse que nem prestou atenção muito em mim. Enfim, e eu venho de igreja pentecostal, né? Então aquele saião jeans até o pé, aquele figurino, né? Bigode, sobrancelha, encontro com Cristo, né? Uma encontrava com a outra assim. Aleluia. Cabelão eu sempre gostei, né? Apesar que isso aqui é mega hair, mas eu sempre gostei de cabelo comprido, esse naipe, né? Mas ele falou que quando eu dei a primeira nota, ele apaixonou. Aí ele só me deu 10. Aí eu ganhei em primeiro lugar o festival lá do Congresso da Mocidade da Pentecostal da Bíblia do Brasil. Aleluia. E aí depois o irmão veio falar comigo. Aí prestou atenção em mim. Aí conversamos no almoço. Era aqueles congressos de antigamente, né? Que tinha o almoço, aqueles panelão, as irmãs da igreja cozinhando, um macarrão com salsicha, aleluia. E a gente passava o dia inteiro no colégio. Olha, você que nunca viveu isso, você perdeu, sinto muito. Hoje você vai para o acampamento, tem toalha limpa, lençol, chuveiro quente. Você não sabe. Não sabe de nada, inocente. E aí, conversando, enfim, conversamos um mês, e aí acabamos namorando, noivando e casando para a glória de Deus. E ele, quando ele começou a conversar comigo, ele falava assim: eu estou montando uma banda, e essa banda vai evangelizar o Brasil. Essa banda, eu tenho certeza, Deus vai me usar, Deus vai usar minha banda, a gente vai para a TV, porque você já ouviu falar do gospel? O gospel, ele realmente está dominando os lugares. E realmente São Paulo foi aquele movimento muito lindo,
né, das igrejas montarem bandas, usar guitarra drive, bateria. Então foi um movimento de uma mudança na música dentro da igreja. E a igreja saiu das 4 paredes. Então, por exemplo, a Renascer em Cristo, ela alugava casas de show para fazer evangelismo, alugou o ginásio do Ibirapuera. E então era um movimento muito lindo, muito grande que estava acontecendo em São Paulo e invadindo o Brasil, para sair das 4 paredes e ir para fora, ir para os grandes centros, para os estádios. E aí ele vendo tudo isso, ele falou: eu vou participar disso, minha banda vai participar disso. Aí eu olhei, falei: acho que eu não quero mais ser aeromoça, não. Aí quando ele me pediu em namoro, passou uns 15 dias, ele falou assim: não vai dar para você ser aeromoça, não, que eu quero você na minha banda, e você vai viajar de domingo a domingo, você vai ficar no máximo, sei lá, um fim de semana em casa. Aí eu fui lá no RH e falei assim: não quero ser mais aeromoça, não. Nem mal tinha começado a trabalhar, já pedi a conta. Meu pai quase me matou: minha filha, você tem que trabalhar, você já tem 18 anos. Eu falei: pai, Deus proverá. Depois arranjei um outro emprego lá, glória a Deus. E aí em 1 ano e meio nós casamos para a glória de Deus. Não tínhamos quase nada, gente. A gente tinha uma cama. Amor, eu estou cantando uma música triste, você está muito alegre. Faz umas notas tristes. Então nós casamos. A gente só tinha cama. A gente não tinha armário. As roupas ficavam na caixa de papelão. As panelas na caixa de papelão. Mas eu tinha uma máquina de lavar. Glória a Deus, que Jesus é bom. Mas eu tinha um teclado, um microfone, uma caixa de som e um contrabaixo, porque eu sabia do meu propósito. Então, quem sabe você está aí no meio do deserto, igual o povo hebreu: Senhor, o Egito era melhor, o que vai acontecer com a gente? Porque você não tem coragem de investir no seu propósito. Você quer que Deus desça na terra e fale: eis que te digo, largarás o teu emprego e serás um médico, um cirurgião, neurocirurgião em 5 minutos. Não, meu querido, você tem que estudar para o vestibular, você tem que passar. Se você não tem dinheiro, aí lascou. Você tem que estudar o triplo e passar numa faculdade de graça. Se esse é o teu propósito, se isso que queima o teu coração, vai. Aí depois não é só 6 anos, aí você tem que estudar mais 8 anos para ser cirurgião. Se você quer ser pastor, você tem que jejuar, tem que estudar a palavra, tem que estudar, fazer um curso de teologia. Nós fizemos teologia. Se você quer ser cantor, vai estudar música. Aleluia. E Deus vai começar a te direcionar para o seu propósito. E assim Deus foi direcionando o povo de Israel. Então, em terceiro lugar, não fique no meio do deserto perdido igual uma barata tonta. Entenda para onde você está indo, porque quem não tem destino, qualquer caminho serve. Se você estabelece assim: eu vou para o Japão semana que vem, o que você tem que fazer? Não, quando chegar semana que vem, aí eu vejo. Eu vou sair andando na rua, aí eu vejo. Uma hora eu chego lá. Não, você nunca vai chegar lá se você não comprar uma passagem. Entendeu? Principalmente, né? Tem que estabelecer. Você tem que saber onde você quer chegar, para saber qual o procedimento, qual o propósito. Então, o povo hebreu, eles sabiam que eles tinham que ir para Canaã, mas eles ficavam toda hora pensando no Egito, toda hora perdendo o foco. Em nome de Jesus, foque na promessa, foque no Deus da promessa. Se você está se sentindo perdida, perdido, talvez é porque você está olhando para tantas coisas no meio do processo, no meio do caminho, nas situações difíceis, e está esquecendo de olhar para o seu propósito, para o seu goal. O seu goal são as promessas de Deus que vêm de Deus. O seu goal é a presença de Deus. O seu propósito é estar cumprindo a vontade de Deus. E quando você for na direção dele, no caminho, ele vai suprir todas as coisas e você vai chegar em nome de Jesus. Amém? Glória.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque eu vou chegar. Eu também vou chegar, Senhor. Minha família vai chegar. Aleluia. Toda a minha casa vai chegar. Toda a minha casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E Deus vai dar todo o livramento, como Ele tem dado para nós todos os dias. Eu ministro essa unção na sua vida. Ele também vai dar livramentos para você. Porque muitas vezes as pessoas veem uma cantora assim, no altar, nos eventos, e acham que tudo é fácil. Nós temos dificuldades como vocês. Temos tristezas, momentos difíceis, como qualquer pessoa. Mas qual que é o nosso diferencial, gente? Essas tristezas e dificuldades não vão tirar a gente do caminho. Não vão tirar a gente do propósito. Deus está fazendo um caminho no meio desse deserto. Deus está fazendo um caminho no meio destas situações difíceis. Abra lá para a gente concluir em Isaías 43. Deus de milagre, Deus de promessa. Ele faz um caminho, aleluia, onde não tem caminho. Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia, Ele traz à existência, através da fé, as coisas que não existem. Eu amo quando o apóstolo Paulo fala sobre a fé de Abraão, Romanos 4. Eu amo esse capítulo, quando ele fala sobre a fé de Abraão. O apóstolo Paulo descreve Abraão assim: e Abraão não se atentou, ou seja, não se importou com o amortecimento da sua própria carne. Ou seja, a bênção lá não funcionava mais nada, gente. Se Sara tinha uns 80, os historiadores falam isso, né? Imagina quantos anos devia ter Abraão. Se naquela época as mulheres casavam com 12 anos, 13 anos, e o homem já era mais adulto, imagina quantos anos tinha Abraão. O apóstolo Paulo fala: Abraão não funcionava mais. E aí ele fala assim: e nem tampouco para o ventre de Sara, que estava morto também, menopausa, já tinha passado lá faz tempo. Mas ele creu, porque ele sabia que Deus tinha o poder de trazer à existência as coisas que não existiam. E ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quando você estiver lá no meio do deserto, estiver meio capengando, olha a promessa: Deus, biologicamente é impossível, Deus, financeiramente é impossível, Deus, é impossível. Começa a dar glória a Deus, e o Senhor vai te fortalecer na sua fé. Começa a adorar, começa a louvar, e o Senhor vai te fortalecer na tua fé. E na hora de Deus, o Isaac vai nascer em nome de Jesus. Recebe aí. Tem mulher aí que precisa receber essa palavra. O Isaac vai nascer em nome de Jesus. Tem homem que precisa receber essa palavra. O Isaac vai nascer em nome de Jesus. Aleluia. Então quero que você medite nesse último verso que eu amo, Isaías 43, o versículo 17 e 18. Ele diz assim: eis que não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Então, em último lugar, guarde isso no seu coração. No meio de situações difíceis, no meio do deserto, não desligue o GPS. Não fique perdido pensando no passado, pensando no que te aconteceu, de como você sofreu, dos seus traumas, de como te roubaram, de como fizeram mal para você. Não fique pensando no antigamente. Às vezes você está numa situação ruim, aí fica assim: antigamente, eu tinha uma situação melhor. Eu já ouvi várias vezes essa frase assim: quando eu era do mundo,
Eu tinha dinheiro, aí aceitei Jesus, perdi tudo, estou na guerra, estou no deserto. Irmão, você já estava no deserto faz tempo. Você não tinha nada. Quando você não tinha Jesus, você achava que você tinha alguma coisa, você não tinha nada. Sabe por que você não percebia? Porque você era cego espiritualmente. Só que aí agora com Cristo, você tem a visão aberta. Então você entende as guerras, você entende as batalhas, as dificuldades, e aí você enxerga elas. Mas saiba de uma coisa: não há nada, anota isso, porque um dia Deus já falou isso para mim. Não há nada que Satanás não tenha tirado de você, que Deus não tenha o dobro do poder para te devolver 100 vezes mais. Aplauda o Senhor. Os músicos podem subir, por favor. Aplauda com força. Nada, não há nada que Satanás tire de você, que Deus não tem o poder para te devolver. No mínimo 100 vezes mais. Porque Deus tem todo o poder no céu, na terra, no inferno, em todo o universo, para restituir na tua vida tudo que você perdeu. Feche seus olhos comigo. Eu quero orar por você que veio assistir esse culto. E quem sabe você está aí perdido, sem destino. Você não sabe para que você nasceu, você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você tem que fazer no mundo. Você só trabalha, estuda, ganha dinheiro. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que há um propósito na sua vida. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que há valor na sua vida. E Ele também tem um lugar que Ele quer te levar na eternidade. E lá em Romanos 10, diz assim: se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, aí você vai ser salvo. O apóstolo Paulo, ele não está falando assim: dê esmola, faça o bem e você vai para a eternidade. Não, ele está falando assim: entregue o controle da sua vida para Cristo, confesse Ele como teu Senhor, e aí você será salvo. Você que está assistindo a este culto, saiba que Deus tem esse propósito para a tua vida. E eu quero que você pense agora na sua vida, como ela está hoje. Você quer terminar o ano desse jeito? Você quer terminar 2025 desse jeito? Ou você quer algo novo, algo diferente? Como eu profetizei aqui, a última profecia dessa noite é: eis que faço coisa nova. Você ainda não percebeu? Eis que faço coisa nova e eu trago a luz. O Senhor quer fazer coisas novas na sua vida. Então eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Cristo hoje. Eu quero orar por você que quer confessar hoje. Talvez você nunca fez isso. Deus, o controle da minha vida eu vou entregar para ti hoje. Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou e um dia o Senhor voltará. Você que quer fazer esta oração comigo, levanta a tua mão direita. Aleluia, glória a Deus pela tua mão, glória a Deus. Glória a Deus pela tua mão, glória a Deus. Você que quer fazer esta oração comigo e quer fazer essa decisão na tua vida, levante do seu lugar. Vai ser um passo de fé. Vai ser o primeiro passo que você vai dar. Levante do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez você não tenha nem fé para isso, mas eu tenho para você, tá? Eu tenho fé. Deus pode transformar a pior pessoa dessa terra num filho amado, numa filha amada. Deus pode transformar o pior deserto no maior testemunho. Deus pode transformar um casamento falido num casamento feliz. Deus pode transformar um filho, uma filha problemática, num filho e numa filha abençoada, servos do Senhor.
Deus pode transformar uma falência na maior prosperidade que você já viveu, porque Ele é Deus, e Ele, a especialidade dele é fazer o que você não pode fazer. E o que é que você pode fazer hoje? Entregar a tua vida para Cristo. Decidir, não, eu não vou terminar o meu ano desse jeito. Eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança. Glória a Deus. Você que está no corredor, vem vindo aqui, ó. Vocês querem oração? Vocês querem oração também? Então vem aqui, ó, fica por aqui. Vem cá, vem pertinho de mim. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só Ele pode mudar a tua história, só Ele pode mudar a história da tua família. Aleluia. Só Ele pode te dar a eternidade. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, oh, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, eu creio. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu agradecer aos pastores por ter recebido a gente com tanto carinho, com tanta Nós que honra, agradecemos, e viu? Uma bênção. declarar, né, sobre vocês toda a oferta que vocês investiram na nossa vida, que o Senhor, nosso Deus, segundo as suas riquezas, possa retribuir muitas vezes mais em nome de Jesus. Amém? Continuem orando por nós, pela nossa família, né, pelo Marco. Essa semana eu vou gravar um clipe de 2 canções novas e precisamos muito, né? Sempre da cobertura, da oração dos irmãos. E quando precisarem, já sabem, né? Quando forem a São Paulo, vão lá visitar a gente, viu? Vai ser uma grande alegria. Minha irmã vai estar ali atrás e com o nosso material, tá? Simone, também orem pela vida da Simone. Amém? Louvado seja Deus pela vida. Quem gostou? Uma salva de palmas. Louvado seja Deus, pastor, amado Senhor. Nasceu uma grande amizade aqui. Queremos desfrutar tudo que Deus tem. Deus abençoe a sua vida. Amém? Podeis assentar. Quero chamar aqui o pastor